Um problema muito comum que resulta na perda de nitidez é o não congelamento da imagem. E a variável responsável pelo congelamento é a velocidade do obturador. E esse problema pode ser oriundo de duas fontes. Primeira fonte do problema, vibração da câmera. A câmera pode vibrar no momento do clique por alguns motivos, como a instabilidade da nossa mão, a nossa respiração, a falta de apoio dos braços, a pegada na câmera, né, e a falta de apoio aí dos pés no chão, né, e até mesmo, gente, o impacto das cortinas do obturador, né, pode resultar aí em vibração da câmera e, consequentemente, aí resulta também na foto tremida. Porém, essa vibração ela pode ser facilmente anulada usando a regra da focal, que diz que a sua velocidade mínima deve ser igual ou maior do que o inverso da distância focal. Por exemplo, se você está fotografando com uma cinquentinha, o inverso da focal é 1/50. Então, a velocidade mínima segura seria de 1/50. Se você estiver usando uma lente 200mm, o inverso da focal é 1/200. Então, a velocidade mínima segura seria aí de 1/200. E se eu estiver usando uma lente zoom? Uma lente zoom significa que ela tem aí a distância focal variável, né? E aí você precisa usar o inverso da focal que estiver selecionado aí na hora do clique. Vamos imaginar aí que você está usando uma 18-135 e você ali girou o anel do zoom em 30mm. Você vai usar 1/30. Se você girou o anel do zoom para 1/125, você vai usar 1/125. E aí você pode pensar aí, né? Caramba, Roberto, eu vou ter que ficar olhando a distância focal da lente a todo momento? Toda vez que eu girar o anel de zoom, eu preciso olhar a focal que eu estou para mim poder setar aí a minha velocidade? Olha só, gente, o que eu faço nessa situação é considerar a máxima focal da minha lente. Por exemplo, eu tenho uma Sigma 1770, né, contemporânea. E eu considero sempre os 70mm finais. E nunca baixo a velocidade para menos de 1/80, né? 1/70 no caso não existe, né? Salvo aí em algumas situações onde eu estou, por exemplo, fotografando uma decoração ou um ambiente, né? Onde eu posso usar uma focal menor e eu tenha tempo para analisar aí aquela situação, né? Mas no geral eu nunca baixo aí para baixo de 1/80, porque eu sei que é o seguro, né? Independente do zoom que estiver na minha lente, é o seguro. Então eu nunca uso uma velocidade menor do que 1/80 quando eu estou usando a Sigma, tá? Salvo essas exceções aí que eu falei para você, tá? Agora veja só, para você usar a mínima focal dessa regra, né? Por exemplo, 1/200 em uma lente 200mm, você precisa ter mão firme, tá? Porque você está aí no limite mínimo da focal. E com a densidade dos sensores atuais, né, das câmeras modernas, fica fácil dentro desse limite mínimo a câmera dar uma vibradinha e essa vibração aí passar para a imagem, né, e matar ali a nitidez da sua imagem, tá? Muitas vezes é uma vibração tão sutil que você só percebe que a imagem ficou ali pouca coisa sem nitidez, né? Isso por conta também da densidade do sensor. Então, se você quiser ter uma margem segura, uma margem tranquila aí dentro dessa regra, eu aconselho você a dobrar a velocidade mínima, tá? Por exemplo, em uma lente 50mm, usa um 100, tá? Um 100 já é uma velocidade segura, que não vai borrar aí, tá? Tá usando uma 85, usa 1/200, tranquilo, não vai dar problema, né? Você não vai ter aí problema com densidade de sensor, né? Com o mínimo ali de vibração que pode causar ali a perda de nitidez, a sensação de perda de nitidez, tá? Agora existe uma exceção a essa regra, que são as lentes estabilizadas. E o que são lentes estabilizadas?
São lentes que possuem um dispositivo chamado estabilizador, que na Canon são conhecidos aí como IS e na Nikon como VR. E todas as lentes que possuem estas siglas são estabilizadas, tá? Outros fabricantes também possuem, né? Só que usam aí suas siglas, cada um com suas respectivas siglas. Precisa consultar aí o manual de cada lente para ver se ela é estabilizada ou não, tá? Esse estabilizador, ele faz com que as vibrações da câmera sejam absorvidas e neutralizadas, não sendo transferidas para as imagens, tá? E a eficiência do estabilizador varia muito de modelo para modelo, mas em média aí eles absorvem até 2 pontos de luz aí na vibração, tá? 2 pontos a menos que a focal. Tem fabricantes que falam que até 4, mas eu não confio muito não, tá? Eu sei que até 2 pontos aí eles seguram bem, tá? E como é que funciona aí esses 2 pontos? Como que eu calculo? É simples, gente. Por exemplo, uma lente de 200 milímetros, né, que necessitaria de uma velocidade de 1/200, em teoria, você poderia segurar até 1/50, porque são 2 pontos a menos de luz, né? Você bota 1/50 na sua câmera, se a lente 200 milímetros for estabilizado, teoricamente não vai aí ter problema de vibração, transferência de vibração da sua mão, né? Ou aí da câmera para a imagem, tá? A segunda fonte do problema, velocidade de deslocamento do assunto. A velocidade de deslocamento do assunto também pode causar a perda de nitidez na imagem. E essa perda de nitidez, né, ela acontece porque quando você fotografa um assunto em movimento, a velocidade de deslocamento do assunto, ela pode ser maior do que a velocidade do obturador. E aí, o obturador não é capaz de congelar a imagem, o que resulta em uma imagem borrada. E o problema, gente, é que aqui não existe uma fórmula que possa determinar aí a velocidade ideal para congelamento, né, do movimento externo à câmera, pois não é possível determinar a velocidade de deslocamento do assunto. Existem muitas variáveis que alteram essa velocidade, né? Por exemplo, a velocidade de deslocamento do assunto, o ângulo, né, em que o assunto está se aproximando ou se afastando de você, a distância que esse assunto está de você, né? Por exemplo, se você está, se o assunto está se aproximando reto ali de você, né, 90 graus aqui, né, 180 graus, é uma velocidade baixa praticamente. Se ele está a 45 graus, a velocidade muda. Se ele estiver ali a 90 graus, aqui no caso agora, né, é outra velocidade, né? A velocidade que ele está se deslocando também, né, a sua velocidade em relação a você, muda todo o tempo. Moto é uma velocidade, bicicleta, carro, corrida, gente andando, cada um tem uma velocidade. E a distância que esse objeto está de você também vai determinar a velocidade do obturador. Por exemplo, você olha um avião no céu, ele está voando numa velocidade absurda, mas para você ele está passando bem devagar. Se você usar uma velocidade baixa e clicar aquele avião, congela. Agora imagina você numa pista e o avião dá um rasante bem na sua frente, com a mesma velocidade que ele está lá em cima. A sensação é muito maior. Aqui você precisa estar com a velocidade lá em cima, senão não congela. E olha lá, perigo não congelar ainda na máxima velocidade. Tá? Então, é praticamente impossível quantificar estas variáveis, tá? Porque elas estão aí externas à sua câmera, externas, estão alheias aí ao seu comando, ao seu controle, tá? E aqui entra um outro problema, que é a ineficácia da regra da focal, tá? E também do estabilizador de imagem. E por que acontece isso? Porque tanto a regra da focal quanto o estabilizador atuam na vibração da câmera, na vibração da sua mão, na vibração da lente que seja, e não tem influência no que está sendo fotografado, no assunto que está sendo fotografado, tá? Vamos imaginar aí que você está com uma lente de 100 milímetros, fotografando uma corrida de bicicleta.
A velocidade mínima, segundo a regra aí da Focal, seria de 1/100. O que para uma corrida de bicicleta, se o ciclista estiver passando a 90 graus ali de você, é impossível de congelar. É uma velocidade extremamente baixa. Então a regra da Focal aqui não vale de nada. Você vai precisar de uma velocidade muito maior, tá? Não tem como você calcular aí a regra da Focal. Ela é extremamente compatível aí com o que está se deslocando na sua frente, tá? E outra coisa é o estabilizador. Imagina que 1/100 já não é suficiente. Se a lente for estabilizada e você baixar para 1/50, 1/25, aí que borra tudo mesmo e você não consegue aí nitidez nenhuma na sua imagem, tá? Então, essa também é uma fonte de problema aí para nitidez aí da sua imagem, tá? E o que fazer então nesta situação, tá? Aqui é realmente a experiência, é você conhecer o que você está fotografando e testar velocidades mínimas. Por exemplo, você é um fotógrafo de futebol, tá? Você está fotografando futebol de campo. Vai lá no treino, testa qual é a velocidade mínima que não vai borrar as imagens, que você vai ter todas as imagens, vai subindo, vai testando, vai subindo velocidades, até você achar aquela que congela, a mínima que congela, que não borra mais. Ali você sabe que é o seu limite, que é a sua velocidade mínima e não pode baixar mais do que isso. Você fotografa corrida de moto, vai lá um dia no treinamento da galera e clica, treina, vê a partir de que velocidade não borra mais. Aquela é a sua velocidade mínima, tá? Porque é muito difícil ter ali uma forma de calcular essas velocidades. Até tem algumas tabelas, você encontra na internet, mas como eu falei, são muitas variáveis. Não tem como a tabela decifrar todas aquelas variáveis, calcular todas aquelas variáveis. Tá bom? E erro número 3, usar ISO alto.